Olá, meus amigos. O Alegria de Viver de hoje é sobre riquezas da vida. Então Jesus nos falou: dai a quem vos pede, não volteis as costas ao que deseja lhe empresteis. E Emmanuel, em Concessões, nos diz que não apenas os dons da inteligência, mas também os do corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que nos povoam as horas, com permissão do Senhor, são recursos para nossa própria felicidade. Então, as leis que estão no plano físico são fundamentais para as nossas alegrias, para a nossa evolução. E tudo é um empréstimo. Você já precisou de dinheiro? Isso não é uma propaganda de um banco. Sabe como é que o plano espiritual funciona? Uma vez eu me afundei no cheque especial. E não tinha de onde tirar. Para quem que eu ia pedir se era o próprio banco que eu estava devendo, né? E aí eu pensei, bom, vou vender o carro para pagar, porque cheque especial é aquela loucura, né? Juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. E aí eu avisei uma amiga que a gente dava carona para ela no centro espírita, né? A gente buscava ela em casa, levava pro centro espírita, depois do centro espírita a gente levava ela para casa. Avisei a amiga: olha, a gente vai vender o carro porque tem que pagar a dívida do banco, tá crescendo muito rápido. Não, mas quanto que deve? A gente falou quando devia. Não tem problema, eu tenho esse dinheiro, vou emprestar. Eu digo, não, a gente vende o carro. Não queria vender esse carro. E aí ela me falou pra mim ir no banco com ela no outro dia. E eu pensei em pagar um X, ela deu mais do que precisava. Ela cobriu a dívida, ainda ficou um pouco a mais lá, né, para aquele mês. Me tirou do sufoco e nunca me cobrou. Ficou assim. Aí passou um tempo, eu recebi um dinheiro bom. Aí paguei todas as dívidas que tinha, fiz tudo que tinha que fazer, umas reformas no apartamento, tudo que precisava fazer foi feito com o dinheiro. E eu comecei a me lembrar dela. Aí eu liguei para ela, né? Fazia tempo já que já não via, a gente já não se encontrava. Falei: olha, eu preciso da tua conta, depois tá dinheiro. Graças a Deus, tô precisando fazer uns exames. Ela precisa fazer uns exames do coração. Tô catando dinheiro para fazer os exames. Eram os amigos avisando então a mim que ela tava precisando que devolvesse o dinheiro, né? Porque quando eu recebi o dinheiro ali, eu paguei todo mundo que eu devia, fiz tudo que eu devia com o dinheiro, mas a gente não estava vendo nada, já fazia uns 2, 3 anos, eu não estava lembrando daquela coisa, daquela dívida com ela. Mas os amigos espirituais me lembraram. Vocês viram como é que eles funcionam? Eles avisam aqui, fulano tá precisando ali, e depois avisam quando a gente recebe o dinheiro, tá na hora de pagar. Então é assim que funciona, não é? O empréstimo fala da generosidade do credor que consegue. É a contabilidade da vida, do dinheiro e do bem e do mal também. Né? Ela ficou muito feliz que recebeu o dinheiro de volta, acho que nem contava mais, porque já tinha passado uns 2 anos, antes eu não tinha podido, era um dinheiro bom, né? Mas paguei a dívida, não tenho mais dívida. Então a inteligência delegou para a divindade assim, os recursos que é para gerar as bênçãos de que o homem necessita. E para esse crescimento, a gente tem esses programas espirituais, né? A gente pensa que os espíritos não se ocupam das coisas da terra. Eles se ocupam sim. Eles se ocupam de tudo que é para o nosso bem.
dessa parte financeira, da parte de estudos, da parte de várias economias. Por que vocês acham que eles não se ocupariam? Se ocupam. Tem provas disso ao longo da minha vida, que eles se ocupam. Muito mais saúde, claro, né? O nosso bem-estar. São os nossos anjos guardiões e são equipes de grandes amigos que estão sempre ali com a gente, nos ajudando em tudo que a gente precisa. Não é? Eu fico imaginando aquele grupo de espíritos que vão para lá e vão para cá e buscando o que a gente precisa. Então a conquista desses favores espirituais se dá na medida em que eu também tenho esse merecimento, e esse merecimento eu alcanço fazendo bem, fazendo a caridade, ajudando meu irmão. Então a riqueza, ela também está presente no organograma, não é? Do processo do crescimento das criaturas, né? Ninguém nasceu para ser pobre, para passar necessidade, para ser indigente. Tá lá no livro dos espíritos, né? A gente não tem que ficar dependendo da sociedade de jeito nenhum. A gente tem que depender, tá na lei do trabalho. A gente tem que trabalhar enquanto tem forças, tem que trabalhar. Aí no momento que a gente proveu e tem uma reserva, pode fazer outra coisa. Já está recebendo uma aposentadoria, então pode estudar. Não precisa mais trabalhar tanto. Até porque aí não, se ficar trabalhando e correndo atrás do dinheiro, já é demais, né? Já é pro luxo. Não precisa luxo. A gente tem que ver o que é necessário e o que é supérfluo. Precisa de supermercado e comprar aquelas porcaria cara? Não, a gente precisa de uma alimentação saudável e não cara. Então, a riqueza não pode ser colocada, sendo a riqueza que eu coloco, não é riqueza de fortunas assim. É aquilo que se ganha, né? Aquele salário. Ela não pode ser colocada a serviço do egoísmo, porque vai fazer falta na mão de outros. Deus espera que sejamos administradores humanos, fiéis, e não o administrador infiel. Então, enquanto a gente está aqui no corpo terrestre, temos que meditar, ver bem onde é que a gente coloca o dinheiro e não ficar gastando ela louca, ir pro shopping, gastar, comprar tudo que a gente vê. Gastar os nossos talentos. Os nossos talentos são para serem usados. Eu tenho esse talento, que nem é tanto talento assim, né? De conversar com vocês, mas vou aprendendo, vou estudando mais, vou vendo assim, eu gosto muito de estudar em teses, vou vendo as teses, né? Para aprender um pouco mais, vou continuar estudando, né? Terminei um curso agora, no meio do ano, de uma faculdade, estou fazendo outras, né? Vou fazer um pós. Isso vai me melhorando, porque daí eu vou tocando melhor para vocês, vou falando melhor, né? Então são coisas que a gente vai se exercitando e vai melhorando. Fora o que vai vindo assim, né? Das outras vidas, das coisas que a gente já desenvolveu. Essa é a caminhada do ser humano. Essa é a nossa riqueza. Isso nos faz rico. E dividir isso é a nossa caridade. Claro que a gente também pode pegar uma cartinha e dar para uma criança no Natal. Agora vem o Natal. Também é bom. Aliás, é ótimo, é necessário. Tanta criança aí, né? Fazendo cartinha, esperando que alguém pegue a cartinha dela. Vamos fazer isso também, né? Mas então a gente não precisa estar só recorrendo aos arquivos milenares. A gente pode estudar. Sempre é tempo de estudar. Se vocês derem uma olhada assim no YouTube, na internet,
Que é o que se olha hoje, né? Ninguém vai para enciclopédias olhar isso, até porque vão estar muito desatualizados. Mas vocês vão ver que tem maratonistas de 100 anos, né? Nosso cérebro ele se renova o tempo inteiro. As coisas se renovam o tempo inteiro. Então as nossas dádivas estão sempre se renovando, assim como as nossas sinapses cerebrais. Então a gente pode continuar sempre estudando e doando aquilo que a gente aprende em forma de aprendizado. Essas são as nossas riquezas que a gente tem que passar adiante, porque há missionários, pessoas que vieram com tanta coisa que já aprenderam, em tantas vidas, estudaram tanto nessa, mas que às vezes debandam para o lado só do dinheiro e não entregam mais aquele bem que veio fazer, se perdem, não é? Allan Kardec tinha uma pessoa, caso ele se perdesse, era Leon Denis. Leon Denis ficaria no lugar dele, mas ele não se perdeu, ele conseguiu cumprir a missão dele. Então sempre tem um plano 2, se a gente não der certo, tem outro que vai vir. Se a gente fizer errado, tem outro que vai fazer certo. Mas a chance é nossa, de falar, de fazer, de se melhorar e de chegar de volta depois, porque a vida continua, mas a gente vai voltar para um plano espiritual, chegar de volta depois e dizer, pô, venci, consegui, era isso que eu queria na encarnação, era sair de lá um pouco melhor, por isso que eu reencarnei, por isso que eu fui lá, né, dar a cara a tapa, porque é um pouco isso a encarnação, né, a gente vem para cá. Outros não, se perdem atrás do dinheiro, das plásticas, das belezuras, de coisas assim, né? Só vão querendo gastar dinheiro com isto, né? Principalmente as mulheres, né? Homens também fazem, né? Em vez de fazer caridade, em vez de se doar. E aí, às vezes, quando vê, passou o tempo. Vem uma doença, Deus nunca mais, caçou, foi embora, desiste da gente. Então tem que continuar apostando na gente mesmo. O cérebro é plástico, ele se renova o tempo inteiro. Quanto mais a gente estuda, mais a gente pode aprender. A gente não precisa ter 20 anos para fazer isso, 15, 10, 12, 18, 30, qualquer idade. Tá vivo, é espírito. Se aprende aqui, se aprende lá, né? Não vamos ficar com preconceito com idade. Dá para aprender sempre. É só querer. Tenha boa vontade, aprenda aquilo que você gosta, que pode ajudar os outros, porque aí você vai estar praticando a caridade, que a gente vai descobrindo esses caminhos para ajudar as pessoas. Então isso pode gerar beneficiários e concessões divinas. Porque essa mesma amiga que eu falei do dinheiro, ela teve um acidente uma vez. Ela já é velhinha. Ela foi atravessar uma avenida muito movimentada, próximo da casa dela, e ela foi jogada a quilômetros de distância. Ela era para ter morrido ali, né, com esse choque. Uma pessoa com 80 e tantos anos era para ter morrido, né? E ela é gordinha, era para ter morrido. Mas não. Foi ruim, foi difícil, se quebrou, né? Ficou depois cheia de dores, né? Faz parte do caminho dela agora, as dores. Dor na coluna, dor na perna, né? Acumulou. Mas só Deus segurou, botou uma almofada.
E mesmo ela tendo caído 1 quilômetro adiante, tendo sido jogada lá em cima, porque ela faz atendimento fraterno. Ela é a bondade em pessoa, embora como todo mundo ela tem um monte de defeito, que nem eu, que nem você, que nem todos nós. Estamos aqui para evoluir. Ninguém é perfeito. Então nós recebemos essas benesses dos amigos. A gente está sendo observado, a gente é observado o tempo inteiro. Se você escuta o plano espiritual, você vai ver, não, isso não. Ele sabe o que a gente pensa. É só ver, você faz evangelho. Eu faço assim, eu gosto de abrir de manhã quando eu acordo, a gente faz de noite todos os dias evangelho. Começa a pensar uma besteira, abre o evangelho, já ia pegar o meu, mas não precisa, né? Começa a pensar uma besteira, começa a cair aquilo. Começa a cair aquilo, começa a cair aquilo. Por que está caindo isso? Ah, porque eu estou pensando aquilo. Não está nem fazendo, mas está pensando. E o pensamento é matéria palpável. Não para nós, né? Mas é matéria palpável. Então vamos começar a construir as coisas boas, a nossa riqueza, não de dinheiro, né? A nossa riqueza no pensamento. Fazer isso através depois do verbo e fazer as coisas boas acontecerem na vida de todos que são à nossa volta. Não ficar pensando besteira. Pensar o bem, sempre o bem, só o bem, fazer o bem. Ainda vou fazer uma música só falando no bem, que tem a Dona Marlene dizer. Uma hora eu vou fazer uma música falando isso. Pessoas como ela merecem ser muito divulgadas. Então, fique com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria. Até o próximo. Alegria de viver.